Sejam bem-vindos ao Ponto de Acesso. Olá, conquistadoras e conquistadores, que bom ter vocês aqui. Mais um sábado juntos, 10 horas da manhã pontualmente, onde nós temos nosso momento de estudar a palavra de Deus, né? Esse é o momento que a gente abre a Bíblia, que a gente destrincha o texto, que a gente entende como é a aplicação, qual é o contexto. Então prepare aí a sua Bíblia, caderno e caneta na mão para anotar tudo, porque aqui a gente tem o lema que é o OPA, ouvir, pensar e agir, e a gente também tem que aplicar isso principalmente no ponto de acesso, que é o momento de estudar a palavra. Com e aí, certeza. o que nós vamos aprender hoje? Hoje nós vamos chegar à quarta lição, né, a quarta característica do fruto do Espírito, que é a paciência. E aí muita gente confunde, por exemplo, com alegria em alguns momentos, mas eu vou explicar melhor como funciona cada etapa. Antes de mais nada, eu quero pedir para você que está chegando agora, que também não é inscrito, não ativou o sino de notificação, faz isso agora para você não perder nada do que a gente posta aqui, porque é muito interessante tudo que a gente posta, faz todo sentido para a nossa vida cristã e também para a sua vida natural, para você conseguir passar por cada etapa da sua vida. E claro, não esqueça de comentar, curtir e compartilhar esse vídeo. Afinal de contas, assim, a plataforma entende que esse vídeo foi relevante e entrega para mais pessoas. Exatamente. E aproveita que você vai na descrição do vídeo para também entrar na Escola da Sabedoria, que é a nossa escola, onde a gente tem disponibilizado treinamentos e workshops gratuitos e também toda a nossa agenda, a nossa programação e conteúdos também, tá? Então você tem que estar lá na Escola da Sabedoria. Para entrar, é só clicar no link e estar no nosso grupo de WhatsApp. Você também vai encontrar os nossos links, que estão os nossos livros. Então a gente tem o Marcas da Sabedoria, Despertar Espiritual, Batalha Silenciosa dos Temperamentos, onde a gente compartilha com vocês coisas que Deus ministrou ao nosso coração, trazendo também ensinamentos que transformaram a nossa vida, e eu tenho certeza que você vai amar ter esses livros nas suas mãos. Pode ser tanto no modo físico quanto também no digital, você escolhe qual que você prefere. Combinado? Além de você abençoar o nosso ministério, você também vai edificar a sua vida com estes livros e já prepare o coração, porque a gente está preparando para que venham mais Bem e novidade mais. Por aí. Mas vamos lá, vamos para a nossa aula de paciência no nosso ponto de acesso. Bom, nós chegamos ao quarto aspecto do fruto do Espírito. E o mais interessante é que aqui a gente passou por três. Sim. Foi o amor, a alegria e a paz. E aí você vai perceber que ao meio do caminho, você vai começar a entender qual que você precisa melhorar, qual que você já está no meio do caminho, né? Qual você já tem praticado, qual você já está, né, ali no número 8, uma nota 8. E assim sucessivamente. O mais interessante é que, à medida que a gente vai avançando também, você vai percebendo o quanto a nossa vida precisa estar em constante equilíbrio, independente se as coisas internas ou externas estão boas. E eu tenho algo na minha mente, não sei se para você faz sentido, mas eu creio que o fruto do Espírito a gente tem que, em todas as áreas, né, a gente precisa reverberar todos esses pilares, todas essas características, mas eu creio que existem momentos na vida em que cada um vai aflorar de maneira mais intensa. Momentos que você está passando, vai precisar ter mais paz, mais amor. Então, acho que em todo o nosso processo de vida, nós vamos passar por momentos em que cada característica vai precisar ser mais aflorada em nós, dependendo da situação. Dependendo da situação, dependendo do ambiente, das pessoas que estão à sua volta. Tudo isso faz parte do processo de crescimento. Inclusive, na introdução eu falei que aqui, né, a paciência poderia ser confundida com a paz, com a alegria. Mas na verdade seria com a paz. Porque se você reparar, às vezes você acha que uma pessoa que tem paz tem paciência, quando na verdade não é assim que funciona. Ou uma pessoa que é paciente está com paz. Às vezes até a questão da tranquilidade, né, que as pessoas devem confundir. Exatamente, se torna uma pessoa que de repente não é briguenta, mas ela não está em paz dentro dela. Lembra que a paz, quando eu falei, tem muito a ver com o interno do que com o externo. Sim. Então, não está ligado aos fatores externos, tanto a questão boa quanto ruim. Então, você tem uma paz interna porque você sabe quem Deus é, você tem o Espírito Santo dentro de você, dentro do teu coração, e ali você, coração, né, gente, entendam, não estou falando do órgão, mas sim da emoção, do espírito, do corpo, enfim.
E aí você consegue compreender que a paz, ela independe dos fatores externos, é algo que é interno você com Deus. Já que a paciência, você vai perceber que já tem muita ligação com fatores externos. Sim. E isso é interessante, tá? Você vai perceber que nessa construção das características, dos aspectos, como você preferir, do fruto do Espírito, Deus, ele trata de uma maneira, né, ali quando Paulo dá essa inspiração Deus dá essa inspiração a Paulo, você vê que ele literalmente traz o equilíbrio de um fator interno e do fator externo das coisas, porque Muito às vezes isso. As pessoas acham que assim, eu tô tudo bem comigo e fora pode ser do jeito que for, vou tratar... Não, na verdade, você ter paz interna não quer dizer que você é uma pessoa paciente, e ser uma pessoa paciente não quer dizer que você tem paz internamente. Nossa, tem muita gente... isso é maravilhoso, isso que você trouxe, porque realmente, eu mesma, por muitas vezes, eu confundia. Uma pessoa que fosse tranquila, no sentido de não ficar falando, não ser muito estressada, né? Exato. Se fosse uma pessoa mais tranquila, eu imaginava, essa pessoa tem uma paz, mas às vezes é só tranquilidade, paciência. Né? É uma paciência. É a paciência que ela tem. Ao contrário. Ou pode ser o uma oposto, pessoa que né? fala demais, que é muito... incisiva, tal, não sei o que, às vezes até exalta às vezes a voz, você fala, nossa, essa pessoa não tem paz nenhuma. Não descansa. Não descansa, não é briguenta, tal, não sei o que, mas internamente ela é... Tranquila, bem resolvida. Ela é bem resolvida. É aquela pessoa que internamente está sentada à beira de um riacho, vendo os passarinhos cantando, o sol, né, da tarde, tomando um café e vendo o lago correndo ali de boa. É interessante mesmo. É ao contrário, a pessoa que de repente você olha e fala assim, nossa, essa pessoa tem uma paz, na verdade dentro parece o trânsito da Marginal, né, do Marginal Tietê, Pinheiros, você que não sabe, né, ficar 3 horas no trânsito, por exemplo. Exatamente. Buzinando, moto, tal, não sei o que, de repente a vida dessa pessoa internamente é isso, mas fora Mas aí que entra o ponto, né, do equilíbrio. Por isso que quem carrega a paz de Deus também precisa carregar a paciência. Porque o próprio Paulo também fala em Romanos 12:18, que inclusive eu quero parabenizar as conquistadoras que atenderam meu pedido e colocaram no último encontro, né, na última aula, o texto que eu tinha citado, onde fala, se possível, tende paz com todos. Isso está relacionado a essa questão da paciência. Sim, exatamente. E aí, entrando na questão da paciência, né, a gente vai ler Gálatas 22:5. 5:22. É isso que eu falo, Gálatas 22 não tem. 5:22, para falar um pouco de todas as características do fruto do Espírito. Vamos lá, amor. Vamos. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Ótimo. Enquanto eu vou explicar aqui o termo paciência para vocês conseguirem compreender como Paulo descreve no original, eu vou pedir, meu amor, para você abrir 2 Pedro 3:9, para a gente falar um pouco e ter a explicação exata de como Deus trata, né, nós, pecadores. Então aqui o termo paciência, né, no grego, eu não sei exatamente a pronúncia, tá? Vou até pedir perdão, mas a escrita seria macrotimia. É um termo grego que une o macros, que seria longo, e o timos, que seria ânimo ou ira. Ou seja, ele tem o significado literal de demorar a se irar. Então, o que acontece? Quando a gente fala sobre a paciência aqui, esse aspecto, essa característica, é aquela pessoa que ela demora diante de todas as adversidades, as situações ruins, enfim, ela demora a se irar. Ou às vezes nem se ira. Na verdade, ela não entra em provocações, ela não, sabe, por causa do sofrimento ou qualquer outra coisa, ela não se ira, não fica amargurada, ela não trata as coisas com murmuração, ela não faz nada disso. Ela consegue manter uma postura resiliente diante das dificuldades. Exato, exato. E isso, olha, sozinho e uma vida em comunidade. E aí, 2 Pedro 3:9 vai mostrar pra gente como, nesse contexto cristão, né, você consegue refletir a característica de Deus, a fim de conosco, que somos pecadores. Então vamos lá, meu amor. 2, do 3 ao 9. Peraí. 2 Pedro 3 e 9. Capítulo Gente, 3, vocês também ficaram verso 9, perdão.
2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. Isso. Ah, tá. Todo mundo entendeu, É que eu tenho a né? língua presa, gente. Desculpa. Às vezes vai mais rápido que tem Pedro 3, entendeu? Vamos lá. O texto diz assim: o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Entende? Então, assim, a paciência, ela traz uma sensação de atividade. Uhum. Nesse aspecto, quando você vê, essa característica, ela é ativa, ela não é passiva. Então, o que acontece muito é o seguinte, se você olha para a nossa vida, a paciência, ela precisa ser algo que nós praticamos. E não que a gente simplesmente deixa ali escondido e quando tiver a oportunidade eu faço. Uhum. Na verdade, a gente precisa ter muita atenção com isso, porque muita gente confunde achando que a paciência é só no momento onde, né, é mais necessário. E o restante você não faz. Não, a paciência é algo ativo que você precisa ter todos os dias. Eu acho que aqui entra um ponto até que a gente tem falado bastante dos temperamentos e a gente tem trazido esse ponto, inclusive no último podcast, né, do Destemidas Podcast, a gente trouxe algumas características dos temperamentos. E lá a gente trouxe o exemplo dos fleumáticos, né, que são pessoas mais calmas, serenas. E aí, muitas pessoas tendem a olhar para os fleumáticos como os pacientes. Mas na verdade... que, muitas vezes, na verdade, é a passividade, que não tem ação. Não é porque a pessoa está esperando, está na paciência. Não, às vezes é porque ela não tem iniciativa de ação. E não é sobre isso, tá? É como como o Diego trouxe, a paciência de Deus é aquela que está preparando, que está agindo, mas sabe o momento certo de fazer. Não é que está de braço cruzado ali e deixando a vida passar. Não é sobre isso. Exato. Inclusive, a paciência está muito ligada a outros. Isso é muito interessante. Sim, existem situações, por exemplo, né, dentro da sua casa, você está sozinho e de repente você mesmo se atrasa, sei lá, né, a cafeteira para de funcionar bem na hora que você queria tomar café. Essas coisas acontecem e você precisa ter paciência também com isso. Sim. Mas, em grande maioria, tem a ver com outras pessoas. Sim. E aqui, né, essa construção da paciência, a gente vai ver alguns textos que mostram o quanto Deus ele traz a visão de que nós precisamos começar a olhar para os outros com um olhar de misericórdia. E não com um olhar de ira, um olhar de julgamento. Então, um dos textos que a gente vai ler é Colossenses 3, versículo 12 e 13, que vai falar sobre algo que muita gente usa hoje quando tem briga, né, na família, falar, eu gosto daquela pessoa. Não gosto, eu suporto. Tem muita gente que fala isso, eu suporto. E aqui, né, Deus ele vai trazer uma inspiração divina através do que Paulo escreveu, falando exatamente sobre isso. 3, do 12 e 13, meu amor. Tá. Colossenses 3, né? Isso. Tá certo? Capítulo 3, do 12 ao 13. Tá bom. O texto diz assim: portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se da profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor perdoou a vocês. Ótimo. E aí a gente vai para um outro texto que está em Efésios 4, capítulo 4, verso 2, que também vai falar sobre essa mansidão que nós devemos ter, sobre essa paciência que nós devemos ter em relação ao outro. E isso é muito importante. A construção, isso você precisa entender, tá? Que desse aspecto tem muita ligação ao viver em comunidade, que é o que a gente mais faz, né? Não é à toa que existe um ditado falando que nenhum homem é uma ilha. Porque, Sim. de fato, não tem como viver sozinho. Você pode até comprar uma ilha no meio do nada, ficar lá, mas, querendo ou não, você vai ter que... Se você não tiver dinheiro para levar tudo, você vai ter que comprar de fora pão, vai ter que comprar de fora todo o material que você vai precisar usar lá. Então, você vai precisar de terceiros ali. E se você precisar de ajuda, você vai precisar de terceiros. Não adianta. Então, você vê que é necessário a convivência. A comunhão é necessária. Vamos lá, Efésios 4, verso 2. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor.
Percebe? Então, assim... Não tem como deixar dúvida, né? Não tem como deixar dúvida. Então, você vê aqui a construção. Ah, Diego, mas eu, sei lá, eu ainda quero conseguir compreender melhor como pode, como eu posso criar paciência. Talvez seja uma pessoa que não tenha tanta paciência assim. Tanta paciência, exato. Porque a gente tem que reconhecer, né, gente? Exato. E aí, o que eu digo, né? A gente usa os personagens bíblicos, né, como exemplo. Sim. E propriamente Deus, o próprio Deus. Sim. E aqui a gente percebe que em sua escritura, né, em tudo que Deus colocou aqui, ele demonstra muito que ele sempre foi tardio a se irar contra o povo. Ele sempre olhou, né, esperando o arrependimento das pessoas. E ele por muitas vezes usou profetas, diversas pessoas, levantou diversas pessoas para orientar o povo para que a ira dele não viesse. Exato. Então, ó, preste atenção. Isso é muito importante, tá? Muitas vezes Deus fez exatamente isso que a Esté está falando, tá? Fez todo esse processo para haver o arrependimento. E isso é muito interessante. Contrastando até com a impaciência humana, muitas vezes. Sim. Porque você vê, por exemplo, o Jonas. Jonas, Deus fala para ele para Nínive pregar a palavra. E ali, né, ele deu usar Jonas para fazer com que aquele povo mudasse de vida. Um arrependimento verdadeiro e tal. E ele não quer ir, porque ele fala, não, aquele povo... Não é justo. Aquele povo, né? Nossa, tem que morrer, tem que jogar fogo do céu, enfim, tal, não sei o quê. E aí ele não faz, ele vai e ele vê toda a mudança. Então o que acontece aqui? Qual que é o cenário? Você vai ver que essa paciência que Deus está falando, né, do aspecto do fruto do Espírito, ele contrasta com essa situação da impaciência humana, que é a necessidade de julgar antes de perguntar, de julgar antes de saber a verdade, condenar, né? de condenar antes de qualquer coisa. Aquela velha história, né? Às vezes, isso você tem alguns filmes que falam isso, atira primeiro e pergunta depois. E isso acontece muito com o julgamento, com a nossa fala, com a nossa palavra. Primeiro a gente atira as palavras para depois realmente perguntar, e foi isso mesmo que aconteceu? Aí depois você vai ver que às vezes tudo que você falou na raiva, na impaciência, na verdade poderia ter sido completamente diferente. Exato. Então essa paciência que Deus está mostrando aqui é literalmente para nos proteger, né? Porque da mesma maneira que eu faço isso, outra pessoa pode fazer para comigo. Sim. E às vezes a gente não tem a paciência de entender a versão do outro, e a gente fica irado com a pessoa, a gente fica com raiva, a outra pessoa tem mais paciência e de repente ela fala, nossa, mas você quando foi a sua vez, e aí gera-se uma situação totalmente complicada. Então, por isso que a paciência aqui é muito importante e imprescindível para uma vida cristã, não só cristã, né, mas eu social, diria né? uma vida social, de fato, para que você possa viver em comunhão com outras pessoas também, porque, infelizmente, se você não for paciente, por exemplo, com a pessoa que erra contra você, não aquela pessoa que quer te prejudicar, tá? Essa também você tem que ter paciência, mas aquela pessoa que fez sem querer, né? Não foi por querer, não teve maldade. Se você não tem paciência nem com essa pessoa, ou aquela pessoa que de repente você ama, você gosta, tal, não sei o quê, mas a pessoa pisou no teu calo uma vez, você já quer cortar a relação, então essa situação é necessária você conseguir aprender de fato o que é essa paciência. E até isso vai contra o próprio exemplo de Jesus, né? Porque Jesus ele foi muito paciente com os discípulos. A gente estava até falando, a gente estava fazendo uma caminhada hoje e a gente estava conversando sobre o exemplo de Jesus, né? Que ele sabia o tempo todo que Judas era o traidor, que Judas, né? Ele era uma pessoa que não tinha uma índole correta, mas em nenhum momento Jesus o jogou de lado, deixou, né, de amá-lo, deixou de ensiná-lo. Então, nós precisamos entender que o exemplo de Jesus é o que nós devemos carregar. Lógico que a gente não tem que ser bobo, em nenhum momento a palavra ensina, você tem que ser bobo e aceitar, não. Mas você não pode destratar porque a outra pessoa, às vezes, não corresponde ao que você faz. Você não pode devolver o mal com o mal, pelo contrário, a palavra nos ensina a devolver o mal com o bem. Exato. Então é realmente o oposto do que nós aprendemos como sociedade, do que realmente, né, a nossa carne quer, o que a nossa carne acha justo. Mas olhar para a paciência é literalmente levar um nível de maturidade onde você não perde a razão porque você está com raiva, porque aquilo não saiu do jeito que você queria, ou porque a pessoa não está correspondendo. Então, tenha de fato longanimidade, né? Tenha paciência, seja longânimo mesmo, porque
O próprio Deus é assim, comigo e com você. Pensa agora, se Deus ele não fosse longânimo, se Deus não fosse paciente, ele não teria tanta paciência com você nos processos que você mesmo pisa na bola, que até você não tem paciência. Você já parou para pensar nisso? O quanto o nosso Deus é maravilhoso? Coisas que você fala, não aguento mais errar nisso, mas Deus está lá, te amando, te ensinando e te corrigindo. Isso é ser paciente. E é isso que nós devemos carregar para as pessoas. Exato. E enquanto a Esté abre 2 textos para a gente, eu vou falar um pouco sobre isso que a gente estava conversando sobre Judas, para você conseguir compreender melhor. Também, não que ela não tenha explicado bem, tá? É só uma linha teológica, uma visão desse processo, para você conseguir compreender a questão da paciência, do amor, de todos os frutos, de todos os aspectos do fruto do Espírito, né, que Jesus ali ele literalmente exerceu com Judas. Os 2 textos são Romanos 12, 12 e o outro, Hebreus 6, 12. Tudo bem? Uhum. Então aqui a Esté estava comentando uma coisa muito interessante acerca de Judas, né? Judas, ele já estava roubando da sacolinha ali, né? Do que tinha de dinheiro dos discípulos e tal. Jesus sabia, mas ainda assim ele não tirou a responsabilidade de Judas. Ele poderia tirar? Poderia, mas ele não tirou. Aí você vê e fala assim, mas por que? Se ele já sabia que ia trair, já sabia que ia fazer todo esse processo. Se a gente olhar no contexto, e esse daqui são linhas e visões, né? E até mesmo de estudos, você vai perceber que Judas provavelmente estava sentado próximo a Jesus na ceia. Ele estava sentado ali do lado, porque Jesus ele molha o pão, né? E dá para Judas. Então você imagina o seguinte, ele não tem como dar lá do outro lado, né, da mesa. Então o máximo que dá é aqui, um braço de distância. Então provavelmente ele estava perto. Então você vê que Jesus ele trouxe Judas para perto dele, num lugar de honra talvez, ali na ceia. E outro ponto, quando ele vai trair de fato, né, e todo mundo conhece essa história, quando ele vai lá, dá o beijo na bochecha de Jesus e tal, Jesus ele fala, o que você quer, meu amigo? Então em nenhum momento Jesus trata ele como estranho, não trata ele como... qualquer pessoa. Não, ele não trata com raiva, com ira, nem nada. Ele trata ali, e alguns dizem, né? E isso é muito interessante, que provavelmente Jesus estava tentando até o último trazer Judas para próximo dele. Mas a traição, ele não iria para a cruz, etc. Não, o processo era necessário, né? Mas como foi o processo, muito provavelmente ali Jesus tentou até o último, mas infelizmente... É que ele, na verdade, Jesus, ele estava o tempo todo provando a sua fidelidade com aqueles que ele ama. Né? Aqueles que amam. Então você vai ver esse aspecto, você vai ver tudo isso em Jesus sendo feito todos os dias. Ali na Bíblia, e todos os dias realmente através daqueles que amam, também, através da nossa vida. Então, o primeiro texto, Romanos 12, 2, diz o quê? 12, 12, desculpa. Isso que eu ia falar, porque era 12, 12. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Ótimo, e agora a gente vai para Hebreus 6, 12. Peraí. Hebreus 6, 12. Exato. De modo que vocês não se tornem negligentes, mas imitem aquele que, por meio da fé e da paciência, recebem a herança prometida. Então aqui nós temos 2 textos muito importantes para compreender a questão da paciência. O primeiro fala sobre nós conseguirmos ser perseverantes e pacientes, independente das situações, sem murmurar, sem reclamar, sem ficar professando palavras ruins e assim sucessivamente. E o segundo, que nós tenhamos paciência no mover de Deus sobre o que nós estamos orando com perseverança todos os dias. Então você vai ver que esse aspecto é um dos aspectos talvez mais difíceis para alguns para conseguir exercer, principalmente para aqueles que são ansiosos e aqueles também que não têm paciência para com o próximo. Então essa aula não é só, né, uma aula para você entender esse aspecto, mas um desafio, né, para que você consiga praticar de fato a paciência verdadeira, que tem muito mais a ver com a situação das pessoas próximas a você e você mesmo com relação à murmuração e todas as dificuldades que talvez você esteja passando, e esperar de fato com paciência
e perseverança fazendo, né? No que Deus está fazendo na sua vida. E para fechar, eu acho que aqui entra só um ponto que, fazendo um paralelo do que Jesus fala, né, sobre o amor, como que você pode amar ao Pai se você não ama aquele que está perto, aquele que você vê, né? Como que você vai amar o Pai, aquele que você não vê? Eu gostaria de fazer um paralelo do que Jesus fala neste aspecto com a paciência. Como você pode ter paciência com aquilo que Deus está fazendo na sua vida, que você não está vendo, mas que pela fé você crê que está sendo feito, mas você não consegue ser paciente com aquele que está do seu lado ali, que você pode, né, ver as ações, você pode conduzir, você pode tocar, você pode, né, ensinar, você pode direcionar. Como que você vai falar que tem paciência no que Deus está fazendo, que você não está vendo, e você tem que confiar que Ele está fazendo, do que você também ter paciência daquela pessoa que está do seu lado, né? Então você precisa praticar com quem está do seu lado para você poder confiar naquele que você não vê. Porque é fato, a pessoa que está do meu lado, às vezes você não está vendo sendo transformado o coração, a mente, mas as ações você vai percebendo em pequenas ações diárias, atitudes, aquelas que talvez você nem está dando bola, nem está dando crédito, é a demonstração que aquela pessoa está sendo transformada. Só que às vezes você está com tanta ansiedade para ver as coisas acontecerem que você não está percebendo que as coisas estão acontecendo. Exato. Então, guarde isso no seu coração para que você realmente possa ter a paciência do processo. E aí até me lembrei de uma historinha que a gente viu, acho que foi num livro, algum lugar, que era de um homem que amava borboletas, tinha um jardim, e aí um dia ele falou, eu quero acompanhar o processo da metamorfose. E essa borboleta, ele tinha uma, como que é? Um lagarto, né? Lagarta, isso. Estava na árvore e fez ali o casulo. E ele falou, eu vou acompanhar a metamorfose desta lagarta para uma borboleta. E aí ele ficou acompanhando, por dias ele ia lá na árvore, olhava, aí não via nada, aí no outro dia olhava nada, aí passou um período e ele falou, gente, mas acho que deve ter dado errado essa metamorfose aí, acho que deve estar dando alguma coisa estranha. E aí, pela ansiedade, pela falta de paciência em esperar o processo, porque ele não estava vendo nada acontecer fora, o que ele foi lá e fez? Ele pegou, sabe aquelas tesourinhas, aquelas de cortar unha? Foi lá e deu aquele tiquezinho, sabe? Para dar um corte no casulo e ver se ele conseguia enxergar o que estava dentro. E aí ele olhou e viu que a lagarta estava lá, mas ela já não era igual, estava diferente. E ele falou, nossa, eu não vi que estava acontecendo isso. E aí, no outro dia, ele se deparou com aquele casulo vazio. E ele falou, nossa, ela saiu. Então eu ajudei ela a sair. E aí ele andando pelo jardim, ele se deparou com a lagarta meio borboleta, né? Só que ela estava com as asas tortas, uma maior que a outra, estava deformada. E ele se sentiu muito culpado. E ali ele percebeu que um processo que estava acontecendo lá, no secreto, ele interferiu. E ele não esperou o tempo certo e prejudicou o desenvolvimento daquela borboleta. E isso é o que muitas pessoas têm feito com outras pessoas. A gente tem prejudicado o desenvolvimento de outras porque não temos paciência em esperar o processo delas. E aí, você está sendo quem nessa história? Talvez a borboleta que está no casulo e pessoas estão te forçando a ser diferente. Não se sinta forçada, viva o processo que Deus tem para você. Mas se você está sendo o homem na história, não force os outros a mudanças que ainda não é o tempo. Deixe Deus trabalhar. Seja qual for o seu cenário, saiba, Deus está no controle e todo o processo de transformação sempre é conduzido pelo Senhor. Que essa história possa trazer esse entendimento para o teu coração e fazer você ter paciência no processo. Amém. E depois dessa, nós nos vemos sábado que vem, no nosso próximo ponto de acesso, com a quinta característica, do fruto do Espírito. E amanhã nós temos também a nossa dopamina diária, que você não pode ficar de fora às 7 da manhã. Amanhã não. Segunda-feira. Segunda-feira. Que amanhã é domingo. Pois é, gente, desculpa. Segunda-feira, é só pra ver se vocês estão espertos. Mas é isso aí, segunda-feira, às 7 horas da manhã, as nossas dopaminas aqui. E, inclusive, nós temos também podcast, Destemidas Podcast, na segunda que vem, às 20 horas. E nós esperamos você, porque vamos ter uma convidada muito especial.
Inclusive, nós vamos falar sobre transformação dessa convidada. Ótimo. Então você não pode ficar de fora. Você não pode ficar de fora. Tchau, 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 conquistadores. Tchau, gente.